Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, como é emocionante estarmos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria ter a sua companhia na condição de telespectador. Continue mandando mensagem para nós. Eu e o nosso querido André Luiz procuramos responder todas as mensagens de perguntas que são feitas para nós. Respondemos também o carinho que as pessoas põem de agradecimento pelo nosso programa. Fica aqui registrado o nosso agradecimento também à direção da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, em especial das Casas André Luiz. A nossa gratidão pelo esforço desses irmãos que estão aí, eu sei, com muita dificuldade, tendo e mantendo esse trabalho de divulgação nessa área do Espiritismo. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você, querido? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente o nosso telespectador. E eu aproveito para deixar o WhatsApp do programa, 19997782794. Você pode entrar em contato através dele comigo, com o nosso querido Sérgio, ou simplesmente pedir para fazer parte da lista de transmissão, que é gratuito. E eu também faço um convite muito carinhoso. Lancei há pouco tempo atrás o meu 6º livro, Passos de Luz, volume 3. Um livro no formato de bolso, com mensagens curtas, sucintas para o nosso dia a dia, mensagens que elevam, que ajudam, que geram reconforto, e ao ser adquirido um livro, você ajuda diretamente as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Adquira o seu, dê de presente, que é muito importante. Você pode adquirir pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. E hoje nós vamos ver 8 questões do Livro dos Espíritos, 4 no primeiro bloco e 4 no segundo bloco. Estamos no livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Veremos o item 6º, êxtase. Questão 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Então nós percebemos aqui, não é, o estudo grandioso de Allan Kardec junto da espiritualidade, que tinha essa preocupação. Nós estudamos muito a questão do sonambulismo e, logicamente, ele tinha que diferenciar o que era o estático do sonambulismo. E ele diz que o estático é uma condição mais apurada, o espírito tem uma noção maior, já consegue ter uma visão mais ampla. Vamos dizer, já é um espírito que tem uma condição espiritual maior do que muitas vezes o sonâmbulo. Às vezes o sonâmbulo, nós já vimos até casos anteriores, que ele chegou a um grau evolutivo de trabalho no campo do mediunismo, porque o sonambulismo não deixa de ser uma mediunidade anímica. E o êxtase também é um tipo de mediunidade anímica, só que segundo o nosso irmão Kardec projeta as perguntas aos espíritos, os espíritos respondem que se consegue ter uma condição mais espiritualizada no caso do êxtase. É importante também mencionarmos que o capítulo de hoje, Emancipação da Alma, é um capítulo que não é novo. Já na Grécia Antiga, no Egito Antigo, as culturas espiritualistas, todas elas já falavam da liberdade que o espírito tem quando não está vinculado ao corpo físico, mesmo estando encarnado. Então não é uma coisa nova para nós, os espíritas. Às vezes a gente lê o sonâmbulo, o êxtase, e podemos imaginar assim, nossa, que coisa interessante. Mas isso daqui, nós já vemos que culturas milenares já estudavam.
Não é uma questão nova. Esta parte toda que estamos vendo é uma parte muito estudada no espiritualismo. Questão seguinte, 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Então aqui nós vemos o estático. Ele pode ir para regiões superiores. Aqui nós temos que ver que quando Allan Kardec fala mundos superiores, ele está dizendo no nosso planeta em dimensões superiores. Em dimensões superiores. Quando nós vemos esta questão, ele fala que é comum um estático poder estar numa condição desta. Comumente ele preferiria ficar nestas dimensões, o que é óbvio. Se eu vou para uma cidade de primeiro mundo e depois eu vou para uma cidade subdesenvolvida, difícil a pessoa que vai optar pela segunda opção. Se eu posso ir para um lugar confortável, para um lugar bom, para um lugar bonito, eu não vou deixar de escolher isto para estar num lugar que não tem nada. É uma questão de opção. Mas só que como ele está ligado ao corpo, ele tem a necessidade de retornar. E aqui também fala que nós mesmo encarnados podemos ir até determinada região. Não podemos ultrapassar muito, porque não teríamos condições espirituais de estarmos fisicamente numa dimensão e espiritualmente muito longe dela, até pela questão do cordão prateado, seja muito longe para cima, seja muito longe para baixo. Isso é importante de nós vermos, porque ele também tem a sua tenacidade. Quanto mais ele vai longe, mais fica curto aquele liame, por isso que é perigoso esta ligação. Interessante, o André citou o cordão prateado, que foi citado por Paulo em uma das suas epístolas que ele conta quando ele saiu do corpo físico, né? Agora, o movimento espírita usa o termo liames, o liame umbilical. Então nós percebemos que esse liame umbilical é o que efetivamente faz essa ligação, que é a ligação do nosso corpo para com o nosso espírito. No desdobramento, todos eles se relaxam e apenas fica o cordão umbilical. É como o André disse, ele não pode ter um afastamento muito grande, porque ele vai afinando e pode se romper. A penúltima questão deste primeiro bloco, 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém o instinto de conservação? Resposta: isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à Terra. Aqui nós percebemos claramente que o espírito ele tem a autonomia de poder escolher se ele deseja ou não estar ligado à Terra. Evidentemente que eu desejo muitas coisas. Se eu vou ter o que eu desejo, já é outra história. Se eu tenho a certeza que ao desencarnar eu vou para um lugar melhor, eu não vou. É engraçado, até conversando com meu pai outro dia, em relação à morte, eu, por exemplo, lido com muita naturalidade. O dia que eu for chamado, e se eu for chamado hoje, com 30 anos de idade, com sinceridade, eu não tenho nada que eu possa dizer assim, mas eu quero. Não, tenho um casamento, tenho pais encarnados, tenho avós hoje ainda encarnados, tenho o centro espírita que muito amo, trabalho que muito gosto, mas hoje se eu for chamado, é algo natural para mim. Agora, isso não quer dizer que eu vou desejar a morte. Isso não quer dizer que eu vou falar assim, eu quero ir embora. Não, mesmo porque pode ser que eu vá para regiões piores da que eu me encontro hoje. Então eu também não posso desejar na ilusão, eu vou para nosso lar. Não tem essa garantia. Não fiz ainda por merecer isto, mas é algo que devemos lidar com naturalidade, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos chamados ao plano espiritual.
E quanto mais preparado tivermos para a morte física, menos aborrecimentos levaremos para o outro lado com questões, como é que ficou fulano, como é que está determinada situação. Por isso que é importante nós prepararmos sempre o meio em que estamos vivendo. E a última questão do primeiro bloco, 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Resposta: sim. Ele pode morrer e por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Interessante, logicamente nós estamos falando de uma assistência num trabalho mediúnico, não é? Porque você não tem como a pessoa estando em casa, ela se desenvolver de maneira onde não tenha um acompanhamento, né? Nós estamos falando, é uma pergunta projetada para um trabalho. A nossa casa, esse ano, completou 120 anos. É 14 de março de 1901. E é interessante notar que nos anais da história do CEPAC, nós temos uma morte registrada num trabalho mediúnico. Eu acredito que foi na década de 50, na década de 60. Então nós tivemos uma pessoa que desencarnou numa mesa mediúnica. E exatamente por conta disso. As pessoas às vezes não têm noção da importância de um trabalho mediúnico, que é de suma importância, mas também não se preparam adequadamente. Eu tenho o hábito de dizer que o trabalho mediúnico é o coração de uma casa espírita. Ela pode tanto ser uma máquina que vai dar toda a sustentação para o corpo dentro da casa, como ela pode ser também contaminada e acabando ser o grande problema que a casa possui através dos médiuns. Médium é uma coisa muito difícil, lidar com médium é muito complicado. Nós vamos agora, no segundo bloco, dar continuidade nesse tema que é muito importante. Interaja conosco. Nosso WhatsApp é 19 997 782794. Interaja conosco. E também estaremos falando um pouquinho no segundo bloco do nosso novo estudo, o estudo do livro Nosso Lar. O que acha de estudar conosco? Não saia daí não, já retornaremos. Queridos amigos, vamos para um breve intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. É um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, o André encerrou o primeiro bloco fazendo um convite carinhoso de um estudo que iniciamos, que já é praticamente o estudo de maior audiência na nossa TV A Caminho da Luz. O estudo Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você que está nos ouvindo e assistindo, muitas vezes pode estar dizendo, mas eu já estudei com vocês. Não, nós fizemos uma nova programação, nós gravamos aquele primeiro livro há 10 anos atrás, um pouco mais. E agora nós vimos a necessidade de regravar, porque muitas pessoas estavam assistindo o programa. Ô Sérgio, mas eu tenho estudado no Google, tenho lido a obra do Dr. Carlos Chagas e não bate as informações. Então, nós fomos estudar isso, tanto eu quanto o André Luiz, de maneira muito profunda, porque a gente sabia que se tratava do Dr. Carlos Chagas, porque ele mesmo comunicou a todos, logicamente, muitos e muitos anos depois da obra. Então, nós ali mudamos duas coisas. Primeiro, usamos uma tecnologia mais moderna do que aquela que usamos há 10 anos atrás. E o segundo ponto é que nós temos um livro chamado Meu Pai. Esse livro foi produzido pela Fiocruz,
o autor Carlos Chagas Filho contando a história do seu pai. É uma edição apenas de 1000 exemplares, não é um livro fácil de se achar. E nesse livro, então, nós fazemos ali o que André Luiz coloca no livro, fazemos as corrigendas daquilo que é a sua condição verdadeira. Por que houve essa mudança? Um equívoco do médium? Um lapso do espírito? Não. Houve essa necessidade porque havia a família encarnada na época. Isso poderia trazer e gerar sequelas. Então, ele mesmo, no prefácio, Emmanuel fala que havia necessidade de mudar algumas características do personagem, de quem ele foi na sua última existência. Assista conosco, vale a pena. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. Toda quarta, sexta e sábado, às 20h30, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. André, nestes dias eu não posso, estou estudando, trabalhando ou participando do Centro Espírita. Não tem problema, fica disponível no YouTube da TV e você assiste a hora que desejar. Veremos agora mais 4 questões. A primeira delas, 443. Há coisas que o estático pretende ver e que não são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos? Tudo o que ele vê não é então real? Resposta: o que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Isso quer dizer interpretação, né? Então nós vemos que nesse caso a diferença do sonambulismo é que ele tem uma condição mais dilatada, ele muitas vezes relembra tudo o que aconteceu, quando volta para o corpo, ele tenta até definir, mas a visão que ele vai dar é uma visão de acordo do seu entendimento. E é interessante, é como um filme, não é? Está eu, o Paulo e o André aqui nessa sala, se a gente for assistir um filme, nós vamos, cada um de nós, ter uma interpretação daquilo que o autor quis colocar na interpretação daquelas imagens, daquelas cenas. Assim também é a questão desse tipo de mediunidade. Não é que ele muitas vezes é enganado, não é isso. Como é anímica, a sua interpretação pode ser equivocada. Questão seguinte, 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Resposta: o estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Essa questão também me faz lembrar da questão da vidência. Quando um encarnado diz assim, eu vejo, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes ele vê, mas ele interpreta da forma dele. Ou às vezes ele vê o que os espíritos querem mostrar para ele. Está cheio de médiuns assim nos sanatórios que está vendo Nossa Senhora, está vendo Jesus, está vendo um monte de coisa. Por quê? Os obsessores assim se mostram a eles. A questão do estático é a mesma coisa, ele pode até ver, mas está passando pelo crivo dos seus olhos e ele pode se enganar pela sua interpretação. Não estamos aqui falando que ele é mentiroso, que ele é enganador, não, mas ele pode estar sendo envolvido por espíritos enganadores que estarão misturando e embaralhando a forma que ele esteja vendo. Muitos podem estar perguntando assim, André, mas Sérgio, você não disse há pouco que é uma mediunidade anímica? Agora já está dizendo que o espírito pode... Não, vamos entender isso bem para a gente não fazer confusão. É uma mediunidade anímica, mas é como o sonho também. O sonho nem sempre é real. Muitas vezes, quando o nosso espírito está fora do corpo,
Alguns espíritos magnetizadores podem formar projeções mentais e fazer com que nós possamos assistir aquelas projeções mentais e ao voltar para o corpo, eu vou ter aquela sensação de que aquilo é realidade. Então, nesse caso, é a mesma coisa. O espírito pode formar um quadro, uma projeção, para que o espírito estático possa ver. E se você reparar a resposta, ele diz: aquele que quer ser mais do que é. A grande verdade é essa. É aquele que se acha importante, é aquilo que sobe na cabeça do médium, ele já acha que ele é muito importante, ele já acha que é o último biscoito do pacote, todo mundo está desejando ele. É aí que começa a ficar perigoso qualquer tipo de mediunidade. Quantos médiuns oradores estão falidos? Quantos escritores espíritas estão falidos? Isso não é uma novidade. Se você quiser estudar conosco pela TV A Caminho da Luz, nós já temos vários livros de André Luiz já gravado, entre eles o segundo, que é o livro Os Mensageiros, que é os médiuns decaídos. Então é aí que nós percebemos que quando a pessoa quer ser mais do que é, quer se adentrar numa área que não está na sua competência, pode vir a fascinação e os espíritos podem enganar com muita facilidade. Penúltima questão, 445. Quais as consequências que se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Resposta: ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. Eu penso que estudando as revistas espíritas é o material que Allan Kardec mais se dedicou na sua época. As revistas espíritas são centenas de mensagens falando sobre o sonambulismo, sobre o êxtase, tentando nos mostrar o passado, qual a importância no presente. Então, realmente, os espíritos explicam para Kardec que não deixa de ser um conhecimento que volta à baila do passado, para mostrar para todos nós que o passado, o presente e a projeção que vamos fazer para o futuro está interligado num processo reencarnatório. Hoje, com o corpo físico, eu vivo uma necessidade de colher aquilo que eu plantei ontem, chama-se passado. Eu tenho uma necessidade de fazer um novo plantio no presente. E, logicamente, tudo isso vai gerar uma condição natural para o meu futuro. E a última questão proposta para o estudo de hoje, 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Resposta: aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Então, a espiritualidade mostra que, para se fazer um estudo aprofundado desta ou de outras matérias que envolvem o espírito, seja no espiritismo ou no espiritualismo, não pode ser nem um ateu e nem um materialista cético. Precisa ser minimamente um espiritualista para não vir com ideias pré-concebidas. Do contrário, todo o estudo que fará estará sempre subordinado ao seu pensamento anterior, influenciando diretamente nos resultados, porque entrará o seu pensamento. Então é muito importante nós vermos que o materialismo não é apenas a ideia excessiva do consumo, ele é uma ciência, uma filosofia que vai mais longe do que este pensamento simplista. Interessante, né? O Espírito coloca uma palavra, boa fé, né? Boa fé. A pessoa tem que ter boa fé. Porque a pergunta é se ele pode amanhã tentar buscar as soluções do materialismo.
Então ele diz, olha, logicamente não coaduna com essa questão da mediunidade pura de auxílio, porque são duas coisas diferentes. Porque o espiritualismo, que é o que nós vamos desenvolver com o nosso progresso, vai permitir que nós possamos ter essa noção de conjunto, de passado, presente, projetando-se a nossa vida para o futuro. O materialista é aquele que ficou preso, reencarnatoriamente falando, aprisionado às questões dos vícios, dos prazeres da matéria, e esquece que há algo muito maior em torno disso, né, André Luiz? Sem dúvida, por isso que é um estudo que a espiritualidade diz que precisa aprofundar, averiguar e não vê-lo superficialmente. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. A nossa mais pura gratidão à sua audiência. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.